No estudo passado, nós falamos a respeito da parábola do grão de mostarda. Aquela sementinha pequenina que, quando é plantada, dá uma árvore muito grande, a ponto de muitos pássaros poderem ir lá fazer seus ninhos e criarem seus passarinhos ali. Nós vimos que ali fala a respeito do crescimento desse reino, que esse reino nasce com Cristo, que ele é o rei deste reino, que ele veio e implantou, veio trazer esse reino, e esse reino já chegou com ele que é este rei, mas essa pequena semente foi ignorada, foi lançada na terra, ele foi morto, sepultado. Essa semente germinou, porque o Senhor ressuscita ao terceiro dia. E agora este reino está sendo expandido, está alcançando todos os povos, tribos, raças e nações. E essas pessoas têm encontrado abrigo nesta árvore, que é o reino de Deus, que começou com Cristo e está crescendo pela face da terra. Então nós vimos que este reino vai alcançar todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. E quando tiver alcançado o seu crescimento máximo, a sua maturidade, esta grande árvore que é o reino de Deus, então o rei voltará para agora estabelecer plenamente, de forma completa, perfeita, este reino sobre a face da terra. Nós vamos continuar falando sobre o crescimento desse reino, mas com outro foco hoje. Um outro texto que vem junto, na sequência do texto da parábola do grão de mostarda, é a parábola do fermento, que se encontra no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus está no capítulo 13, versículo 33, mas eu farei a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21. A palavra de Deus diz assim: Disse mais: o que compararei o reino de Deus? É muito semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar levedado. Jesus está comparando aqui o reino de Deus agora com algo que eles viam todos os dias ali nas suas casas naqueles tempos, ali em Israel. Hoje você quer comprar pão, você vai no mercado, você vai na padaria, você vai até no posto de gasolina às vezes e você encontra o pão ali quentinho para você levar para a tua casa, pronto já. Naqueles dias era muito comum as pessoas fazerem em casa, e elas faziam em casa mesmo, porque não tinha mercado, não tinha posto de gasolina, não tinha nada disso. Então elas faziam os pães, e as crianças, desde pequeninas, elas viam ali a mãe pegando a farinha, pegando a água, pegando o fermento, dando uma pitadinha de sal, deixando a massa ali, o fermento agir, para a massa crescer com o fermento, e aí então colocar no forno ali e fazer o seu pão. E o Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a isto, essa experiência que eles conheciam muito bem. Eu quero dizer para você, inicialmente, algumas pessoas confundem e acham que o reino de Deus e a igreja são a mesma coisa. Não é. A igreja, ela é uma parte do reino de Deus. Ela é serva no reino de Deus. A igreja, nós crentes, aqueles que creem em Jesus Cristo, têm Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, nós somos servos do rei. Ou seja, de Jesus. Servos a serviço desse rei, a serviço desse reino, que é o reino dos céus, no qual Jesus é o Senhor. Então nós somos uma pequena parte do reino de Deus, uma pequena parte do reino dos céus. Nós anunciamos esse reino, nós queremos estabelecer a justiça desse reino, os valores desse reino no mundo hoje, tá certo? Então o reino de Deus é maior do que a igreja é uma serva deste reino. Mas este reino vai alcançar toda a terra. E aqui nesse texto, nós estamos falando sobre o fermento, ele fala sobre o crescimento. Como que é o crescimento do reino dos céus no mundo? Lá na parábola anterior nós vimos que vai alcançar todo mundo, mas como que é que este reino agora vai alcançar toda a terra, até os confins da terra? Como que o fermento age na massa? Para levedar toda a massa. Como que o fermento age? Se você coloca o fermento na farinha ali, mistura e prepara aquela massa, se você olhar, você não vai ver o fermento. Olha o fermento aqui. A não ser que tenha misturado, fez tudo errado. Né? Mas se você fez certo para que o pão cresça e você tenha pão no final, o fermento você não vê. Mas você vai lá, você acabou de preparar aquela massa com o fermento, a farinha, a água, o salzinho e tal. Você vai, então, um pouquinho lá. Depois você deixou aquilo ali para crescer, aquela massa crescer um pouquinho. Se vai mais tarde, aquela massa crescer um pouquinho mais. Você não vê o fermento, mas você vê a ação do fermento. O fermento age naquela massa e transforma aquela massa. Aquela massa cresce,
É assim que o reino de Deus age na face da terra. Você não vê o reino aqui, o reino lá, o reino acolá, mas você vê a ação do reino. O reino de Deus transforma o mundo, levando a esperança do reino, levando a pregação do senhorio de Jesus Cristo, a justiça do reino. Queridos, quando uma pessoa se converte a Cristo, ela se torna serva deste rei, e ela está agora a serviço desse reino. Então ela começa a contradizer a injustiça do mundo. Ela vai se opor a formas de governo que são contrárias à palavra de Deus, contrárias ao reino que essa pessoa agora serve. Ela vai ser contrária às injustiças sociais. Ela vai ser contrária, por exemplo, a formas de governo que perseguem o cristianismo, que perseguem os crentes, onde você não pode adorar o Senhor Jesus Cristo, formas de governo que diminuem a mulher, que escravizam e assim por diante. Então, o reino de Deus, ele começa agora a agir em todas as áreas da vida. O crente no seu trabalho, ele começa a lutar pela justiça, pela verdade, por aquilo que é certo, não certo de acordo com a cultura atual, ou de acordo com o que as pessoas pensam hoje ou consideram certo. Mas agora, o que rege, o que comanda a vida dessa pessoa, são os valores do reino dos céus. É a verdade de Cristo que está na Bíblia. Não é o que as pessoas acham. Não é o que é considerado justiça hoje. Querido, o reino do céu cresce. E ele vai alcançar os confins da terra. E ele vai, esse fermento vai alcançar toda a massa de uma forma silenciosa, sem barulho, sem algazarra, sem violência. Mas os crentes, firmados na palavra, no amor de Cristo, na justiça do reino, vão transformar o mundo. O crente agora, ele era filiado a um partido e ele se converte. Agora a filiação dele àquele partido não é o que rege a vida dele mais. A filiação dele é o reino de Deus, através de Cristo Jesus. E a verdade maior dele não são os valores do seu partido, mas os valores do reino de Deus. Ele pode sim continuar no seu partido, conquanto esse partido não seja contrário às coisas do reino. Ele pode continuar tendo os mesmos amigos no trabalho, mas agora quando aqueles amigos falarem coisas erradas, quando aqueles amigos forem estabelecer injustiça ou falar de coisas que não agradam ao Senhor, esse crente agora vai ser uma voz de justiça, de verdade, levando aquilo que é são, aquilo que agrada ao coração de Deus, e ele vai transformar aquele ambiente. O crente, ele tem esse efeito, o crente verdadeiro, não o crente que tem a forma do ambiente onde ele está, mas o crente que é servo do reino. Ele é esse bom fermento, ele contagia, ele transforma, ele muda o mundo ao seu redor. Não fazendo algazarra, não quebrando as coisas, não agredindo pessoas no Facebook, na internet, não. Mas de forma silenciosa, pregando o amor, pregando a verdade, intercedendo pelo governo. Ele vai transformando. Como o fermento age de forma silenciosa, de forma invisível, não chamando atenção para si, ele vai transformando. Eu lamento por aqueles que se dizem pastores, evangelistas, se dizem até apóstolos, missionários, e aparecem na televisão chamando a glória para si, para a igreja deles. Alguns colocam até as suas fotos na entrada das suas igrejas. Queridos, o reino de Deus não age assim. O reino de Deus é silencioso, não chama atenção para a pessoa, para a placa da igreja, para os homens. Somente Cristo é exaltado. A igreja verdadeira, o servo verdadeiro do reino, é como o fermento, que vai agindo de forma invisível, transformando tudo e trazendo todos para a presença do Rei Jesus, para que os valores, para que a justiça, para que a graça, a misericórdia, a compaixão do reino dos céus alcance todos, transforme todos. Seja você também o bom fermento de Cristo, o crente verdadeiro que age em silêncio, de forma silenciosa, mas abençoa vidas, que paga o preço para que no fim a massa tenha sido toda fermentada, transformada, para que no fim, quando Jesus voltar, o pão agrade ao Senhor. Que façamos isso, a nossa obra na face da terra, por onde você for, no teu trabalho, na tua casa, na tua igreja, no teu momento de lazer.
seja esse bom fermento que transforma o mundo ao seu redor. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.